Senhor Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por este ajuntamento santo, ajuntamento de irmãs, ajuntamento de mulheres que querem aprender a como edificar a tua casa. Dá-nos uma palavra especial nesta manhã, Senhor. Encha nosso coração de luz, encha nosso coração de graça. Senhor Jesus, nós intercedemos aqui por cada irmã, por cada mulher presente, para que possam ser pessoas extremamente úteis na tua edificação. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia especial que o Senhor nos deu, que o Senhor deu às irmãs, que o Senhor possa fazer bom proveito dele, que o Senhor possa edificar-nos, possa edificá-las. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Eu confesso que nesta manhã eu nunca vi um local de reuniões tão bonito como ele está hoje, né? Salva de palmas, né? Eu quando desci aqui e vi todo esse aparato, com certeza tinha mãos femininas por trás, né? Nós já tentamos enfeitar esse local aqui de tudo que é jeito e nós nunca conseguimos. E olha que a equipe de homens era grande. Mas aqui com pouco tempo as irmãs conseguem mudar um ambiente como esse, trazendo para nós um ambiente de muito conforto, um ambiente saudável, até para os olhos. Isso mostra que as irmãs têm realmente esse dom, um dom feminino que o Senhor deu para vocês. E isso é muito importante para a edificação da casa de Deus. Nós louvamos o Senhor por este evento maravilhoso que o Senhor está nos dando, aonde nós estamos aqui muito com o coração ardendo para que o Senhor possa nos usar e falar por meio de nós para alcançar as necessidades que as irmãs têm e ao mesmo tempo ajudar as irmãs a assumirem o seu papel, sua função como edificadoras da casa de Deus. Esse é o nosso coração. Se há algum temor no meu coração aqui, está no fato de eu não alcançar esse objetivo. Mas o Senhor vai nos dar graça, vai abrir a nossa mente, vai esclarecer pontos importantes da palavra de Deus para ajudar as irmãs a serem boas edificadoras da sua casa. Louvado seja o Senhor! São 10:05. Né? Sério que eu tenho 1h15. Mas vocês souberam como eu já estou triste porque é apenas 1h15. Então vamos trabalhar, vamos conversar, vamos ter comunhão, vamos abrir nosso coração para o Senhor. Esse tema é um tema muito importante, irmãs. Mulheres que edificam. E o tema geral deste evento é mulheres virtuosas. Mulheres virtuosas. E essa palavra mulheres virtuosas advém de um capítulo da Bíblia que é Provérbios capítulo 31, versículo 10. Lá fala sobre as mulheres virtuosas. E diz lá: mulheres virtuosas, quem a achará? Quando a Bíblia ela traz essa pergunta, ela está mostrando que não é tão simples encontrar mulheres virtuosas. Porque a Bíblia compara mulheres virtuosas a rubis, compara mulheres virtuosas a pérolas. Algo raro, algo maravilhoso, perfeito. Alguma coisa que
chame a atenção dos olhos, que tem valor. Só que essa palavra, mulheres virtuosas, que está exatamente no final do livro de Provérbios, é o resultado de todo um trabalhar. As mulheres virtuosas, elas não surgem da noite para o dia. Assim como um rubi, como um diamante, como uma pérola, não surge de qualquer jeito. Precisa muita temperatura, uma pressão adequada para gerar as pérolas. Então, as mulheres virtuosas, para que elas surjam, elas precisam permitir que Deus trabalhe na vida delas. Quem deseja que o Senhor trabalhe na sua vida, diz amém. Diz assim: Senhor, eu quero ser uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Esse é um versículo importante. O outro está em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que é o versículo base da nossa comunhão. Aqui diz: a mulher sábia edifica, vamos repetir? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Por que o Senhor está procurando mulheres virtuosas? Porque são as mulheres virtuosas que podem edificar a casa de Deus. Por isso que o Senhor está procurando. Nesse mundo o Senhor está atrás de pessoas, de mulheres que sejam virtuosas. E aqui nós temos um monte delas. Louvado seja o Senhor. O Senhor deseja que você seja uma edificadora. Nesta manhã, nós não queremos apenas motivar as irmãs. Nós queremos também abrir um cenário para que as irmãs vejam aonde estão, em que contexto vocês estão. É muito importante que se as irmãs desejam ser as mulheres virtuosas que edificam a sua casa, precisam conhecer, em primeiro lugar, a Bíblia, a palavra de Deus. E se nós olharmos para a Bíblia, segundo a ótica da edificação, esse é o primeiro passo importante que as irmãs precisam dar. É de ver que há uma edificação na Bíblia. A Bíblia é um livro de edificação. Deus está edificando algo aqui. A Bíblia que você segura aí é a Bíblia que conta a história da edificação de Deus. E se as irmãs desejam ser mulheres virtuosas que edificam a casa de Deus, precisam ver 3 coisas. Precisam atentar para 3 assuntos importantes aqui. E o primeiro deles é quando você abre a primeira página da Bíblia, você vê Deus. A primeira coisa é ver Deus. Ver o Senhor. Diga assim: eu quero ver Deus. É a primeira coisa importante. E quando você vai para o último livro da Bíblia, você vê uma cidade, você vê algo edificado. Você vê a Nova Jerusalém ali edificada. O Deus que começou criando todas as coisas, termina a sua história edificando algo. Daí, a visão maravilhosa que as irmãs precisam ter. A visão de que Deus está edificando algo. Ele começa sem nenhuma edificação, ele cria os céus e a terra, mas ainda não tem edificação. O último livro da Bíblia, você vê a Nova Jerusalém, uma cidade edificada. E aquela cidade edificada não é uma cidade física. É a reunião de todos os salvos, de todas as pessoas que Deus ao longo do tempo trabalhou diariamente para que
fosse transformado. O que Deus está fazendo é uma obra de transformação. O que Deus está fazendo é uma obra de edificação. E essa é a economia de Deus. Se as irmãs pretendem desenvolver um ministério na igreja, um ministério na sociedade e um ministério no lar, precisam ver a economia de Deus. Precisam ver que Deus está edificando. Assim, o segundo ponto, o segundo assunto importante que precisamos olhar aqui é que há dois personagens importantes. Nós temos o homem e nós temos a mulher. Deus tem um trabalho e ele tem um homem e ele tem uma mulher. Esses são os dois grandes personagens que o Senhor vai utilizar para edificar. Imagina isso. Deus está utilizando homens e mulheres para a sua edificação. Essa é uma visão que precisamos ter de início. Nós não podemos falar sobre mulheres que edificam a casa, que na verdade é mulheres que edificam a igreja, mulheres que cooperam com Deus. Não podemos começar sem antes falar que há um papel para os irmãos, para os varões, mas há um papel precioso para as irmãs. Hoje nós ouvimos falar bastante sobre direitos iguais. E direitos iguais, eles são necessários. Mas o que a Bíblia apresenta aqui vai além disso. A Bíblia também considera que há direitos iguais para irmãos e para irmãs, para mulheres, para homens. Nós não precisamos brigar com isso. Todos nós somos iguais diante de Deus. Para Deus não tem ninguém maior ou menor, melhor ou pior. Todos são iguais diante de Deus. Mas nós não podemos confundir direitos iguais com funções diferentes. Somos iguais, mas somos diferentes nas funções. Há função especial para homem e há função especial também para mulheres. E cada um trabalha de acordo com o seu dom, de acordo com o que Deus colocou no coração de cada um, de cada uma. Isso é maravilhoso, é uma visão que nós precisamos ter. Quando as pessoas vierem discutir sobre feminismo, sobre direitos iguais, você pode dizer, nós somos a favor de que os direitos são iguais, mas nós temos funções diferentes. Louvado seja o Senhor. Se for retirada a função do homem na Bíblia, não tem edificação. Mas também se for tirada as funções que as mulheres têm na Bíblia, não tem edificação. Está vendo? São iguais, mas as funções são diferentes. Esse é um ponto importante. Por isso Deus colocou no homem a objetividade, colocou na mulher a subjetividade, colocou no homem a racionalidade, colocou na mulher a emoção. Claro que tanto um quanto o outro ambos têm essas características todas, mais marcante em um do que em outro. Porque Deus quer utilizar as irmãs. Então, nós vemos a economia de Deus, que Deus está edificando, vemos as funções que são diferentes. No momento que mulher tentar ser homem e homem tentar ser mulher na obra de Deus, não dá certo. Se Deus não avançou tanto na sua edificação, está no fato de nós queremos misturar os papéis. Há um papel definido para as irmãs e há um papel definido para os varões. Um irmão nunca pode ser uma irmã e uma irmã nunca pode ser um irmão. Cada um no seu quadrado. Louvado seja o Senhor. A terceira coisa e o terceiro assunto importante que precisamos ver antes de falar qualquer coisa é vermos que além de, nesse universo, haver uma obra de edificação, há também um caos satânico, há uma obra de destruição sendo promovido pelo príncipe das trevas. As irmãs que vão ser
usadas pelo Senhor como mulheres virtuosas e mulheres que edificam, precisam ver que neste mundo há uma obra de destruição. E nós precisamos nos unir a Deus com aquele que está edificando. Aleluia! Nós precisamos nos unir àquele que está edificando. Então veja, uma visão da Bíblia acerca da edificação. A economia de Deus, o homem e a mulher e o caos satânico. Esse é o cenário. Vocês conseguem ver? A Bíblia que vocês têm, dá uma olhadinha nela. Tem essas três coisas. Deus, desenvolvendo uma obra de edificação. Homem e mulher, cada um com funções diferentes na igreja, cooperando com Deus. E nós temos um adversário que impede essa obra. Esse cenário nós precisamos ver. A visão espiritual deve dominar os nossos ministérios. A visão espiritual que as irmãs precisam ter acerca desses três assuntos, precisam dominar. Precisam ter essa visão como esteio para o que você vai fazer, do contrário você se atrapalha. Nós temos falado bastante sobre o mundo. E um dos conceitos do mundo é que o mundo é um conjunto de sistemas. Um conjunto de sistemas, um conjunto de departamentos feitos para usurpar o homem de Deus. Esse mundo todo que nós estamos vendo só tem um interesse: tirar o homem, tirar a mulher de Deus. E nós temos visto que esse mundo ele tem departamentos. Ele tem esse departamento aqui, o departamento de modas. Ele tem também, aqui no meu trabalho aqui eu coloquei departamento de consumo, que envolve moda, envolve carros, são as ofertas desse mundo, que faz com que você mude até mesmo o sentido. Você estava indo na direção da edificação, de repente você começa a mudar tudo porque quer consumir. Então tem muitos departamentos que ele abre departamento de modas, abre departamentos de consumo. Mas não somente isso, ele também tem departamento de entretenimento, de fazer com que o mundo se torne um parque de diversão, onde todo mundo fica embriagado com as muitas coisas que o mundo oferece. E ao invés de nós nos unirmos ao Senhor e cooperarmos com Ele na sua obra de edificação, nós começamos a dar espaço para esses departamentos ou de consumo ou de entretenimento. Mas há um departamento que é a minha ênfase, que eu quero mostrar para as irmãs, que nós pouco falamos dele. É o departamento acadêmico. Acho que os irmãos nunca ouviram isso. Mas veja bem, é um departamento diferente. Nós colocamos aqui o seguinte: é um departamento doutrinário, isso é de Satanás. Filosófico, é um departamento de ensino dele, é o seu departamento de inversão de valores. Ele não somente dá coisas, mas ele muda valores. O inimigo, para tirar-nos da edificação, ele pode dar coisas para nós, mas também ele muda os nossos conceitos, muda os nossos valores. Ele leva toda a raça humana para as escolas e para as faculdades, não para aprender matemática e português. Hoje nós sabemos que há um conteúdo preparado para a mudança de valores. O que as irmãs precisam perceber nessa manhã, que se nós temos o desejo de cooperarmos com o Senhor, para sermos uma mulher virtuosa que edifique a sua casa, temos que atentar a esta obra, a esse departamento acadêmico de filosofia que muda valores.
Eu estava numa livraria ontem, e lá tinha um livrinho pequeno para criancinhas lerem, falando sobre a princesa que tem seus sonhos, e o sonho de princesa é casar. Mas essa princesa, ela foi até a costureira para pedir à costureira que desse para ela uma roupa, fizesse a roupa. Ela foi tantas vezes na costureira que começou a namorar a costureira e deixou o príncipe. Um livro infantil. Esse é o departamento de filosofia. Esse é o departamento de doutrinas, de conceitos, para a mudança de valores. E a igreja não está a parte disso, ela recebe a influência desse mundo. E se nós não tivermos muito contato com a palavra de Deus, esses conceitos entram na igreja e entram na nossa cabecinha. Nós não podíamos começar falando sobre a obra de edificação que as irmãs precisam desenvolver no seu lar, sem antes mostrar esses 3 grandes assuntos: a economia de Deus, vamos lá, a economia de Deus, o homem e a mulher e o caos. E dentro desse caos mostramos o mundo, e dentro desse mundo mostramos os departamentos, e dentro dos departamentos mostramos o mais perigoso e o mais sutil deles todos, que é o departamento de mudança de valores, de conceitos. É o departamento acadêmico de Satanás. Quem quer ser aluna dele? Alguém quer ser aluna dele? Alguém quer receber um diploma de inversão de valores? Você quer receber esse diploma? Diploma de inversão de valores? Não, devemos ir para a escola de Deus. Devemos ir para a palavra de Deus. Vamos mostrar agora um pouco dessa matéria, um pouco desse conteúdo que ele utiliza para inverter valores. Vou mostrar pelo menos 5 itens que ele trabalha para que a gente acorde de um jeito, deite de um jeito, durma de um jeito e acorde de outro. Ele está fazendo isso, não apenas com vocês, não apenas conosco, com nossos filhos também. Veja esse versículo que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mostra exatamente esse departamento acadêmico de Satanás, cuja intenção é mudar os valores. Aqui diz: ora, vamos ler bem alto, ora, o Espírito expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Olha que versículo. Isso aqui é o nome da matéria, o nome da pasta dele. Só que a Bíblia revelou isso para nós. O Espírito afirma. O Espírito está afirmando. Nos últimos tempos. No tempo da Bíblia, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nos últimos tempos. Não pense que tem muita coisa para frente. Não. Já estamos perto para cumprir e concluir essa obra de edificação. Mas nos últimos tempos, exatamente naquele momento final, ele vai dar o golpe fatal. Aqui diz: alguns apostatarão da fé, deixarão a fé. Agora, por que deixaram a fé? Deixaram a fé por causa dos espíritos enganadores, por causa do ensino, olha aqui, ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Quais são os pontos que compõem essa doutrina, que compõem esse ensinamento moderno, que faz
e provoca a mudança dos valores. É o que vamos mostrar para as irmãs agora. Todo mundo indo para o buraco. Esses são os pontos que estão sendo trabalhados hoje na sociedade e nas escolas. Inclusivismo. Esses 6 pontos dizem respeito àquilo que hoje até mesmo os sociólogos chamam de pós-modernidade. Algo que começou a vir com mais força a partir dos anos 80. Inclusivismo. Ou seja, incluir as pessoas, não importa quem sejam. Não estou falando que a igreja não tem um papel de incluir as pessoas. Ela inclui o pecador, qualquer que seja a sua marca, mas para transformá-lo. Não é para aceitá-lo como são, continuarem na igreja como são e pregarem o que pensam. Isso é inclusivismo. Nós temos que ser tolerantes. Se hoje você vai para a faculdade, se levanta e fala que é um cristão, e fala que há santidade, as pessoas se levantarão e dirão: e onde está a tolerância? Você tem que tolerar as pessoas. Nós temos que tolerar as pessoas, não temos que tolerar suas ideias. Há ideias que estão sendo trabalhadas hoje. Nós toleramos as pessoas, incluímos qualquer pessoa, mas nós não incluímos e nem toleramos qualquer ideia. Há ideias que são ensinos de demônio. Se as irmãs vão ser pessoas que vão desenvolver o seu dom e o seu ministério, precisa, antes de tudo, ter uma visão clara sobre o mundo em que estão e qual é o conteúdo dessa matéria que está sendo apresentada por Satanás em todos os lugares. E se nós não tivermos cuidado, nós podemos também inverter nossos valores. Devemos, irmãs, ter muito cuidado. Pluralismo. A palavra já está dizendo, é plural. Não existe mais uma verdade absoluta. O que a Bíblia apresenta? A Bíblia apresenta verdades ou mentira? A Bíblia apresenta verdades. Não existe mais verdades absolutas. É isso que essa doutrina diz. É tudo plural, você tem sua maneira de pensar, eu tenho minha maneira de pensar. Gente, vamos andar de braços dados, somos amigos. Essas são as ideias atuais. Quando você fala sobre o que Deus pensa, você diz: para com isso, não existe verdades. Existe uma maneira A de pensar e uma maneira B de pensar. Se as pessoas se sentem bem, isso é o mais importante. Isso é o pluralismo. O secularismo é também um outro item que compõe essa doutrina do inimigo. Quando se fala em secularismo, está falando exatamente em fazer com que as pessoas tirem Deus da sua agenda. Nós temos 24 horas, uma agenda de qualquer pessoa tem 24 horas. Quantas horas Deus está na sua agenda? Quantas horas você pensa em Deus? Quantas horas você trabalha para Deus? Quantas horas você invoca o Senhor? Quantas horas? O secularismo é isso, eu tiro Deus, tiro da agenda. Você abre a agenda. Você abre a agenda. 0 horas estou dormindo. Até 8 horas também estou dormindo. Alguns até 10 horas também estão dormindo. Outros até 10 e meia estão dormindo. 11 horas ele pensa em fazer um pouco de comida. Ele come. Talvez ele durma um pouco de televisão. Ele faz o jantar. Ele dorme de novo. Ele levanta. Outros vão para o trabalho, voltam para o trabalho. Tem uma reunião domingo. Onde está Deus na nossa agenda? É isso que Faraó faz. Ele põe tantas coisas para nós fazermos que esquecemos o objetivo principal porque Deus nos criou. Se nós vamos desenvolver, se as irmãs vão desenvolver o seu ministério na igreja, preciso compreender tudo isso. Tem o secularismo, tem o individualismo
E esse individualismo é: não se meta na minha vida, fique na sua vida que eu fico na minha vida. Cada um na sua, não se intrometa, não quero saber o que você pensa, eu estou aqui quieto, deixa eu aqui. Você não pode interferir na minha agenda, você não pode interferir na minha vida. E por último nós temos a autoajuda. Hoje nós estamos numa era que se chama a era do desenvolvimento humano. Todo mundo, quando olha para si, percebe que tem muitas dificuldades. Então elas começam a buscar mecanismos para a transformação. Então surgem muitos modos de ajudar as pessoas a se desenvolverem na sua humanidade. E essas pessoas são desenvolvidas, só que por métodos humanos. É autoajuda, é ele mesmo se ajudando. É ele mesmo fazendo uma obra de restauração na vida dele. Ou seja, lembra, a secularização tira Deus, que abre espaço para que você mesmo busque mecanismos para a sua mudança. Só mesmo Deus pode nos transformar. Só Deus pode transformar uma irmã, pode transformar um irmão, pode transformar a igreja. Não existe autoajuda. Existe autoajuda, ajuda do alto. Você precisa buscar ajuda do alto e não autoajuda. Então essas são as filosofias modernas que compõem essa pasta e esse departamento acadêmico de Satanás, cujo objetivo é inverter os valores e deixar Deus bem longe de você. De modo que a razão principal porque Deus chamou as irmãs para a sua obra de edificação seja esquecida. Mas estamos aqui para poder mostrar que tudo isso precisa ser superado e as irmãs comecem a desenvolver o seu ministério na igreja, seu ministério na sociedade, seu ministério no lar. Então esses são os pontos que eu queria trabalhar com vocês antes de falar sobre qualquer tipo de ministério. É preciso disso ou não? Então, diante dessa visão que nós apresentamos aqui para vocês, de posse disso, nós vamos falar sobre os ministérios que as irmãs precisam desenvolver. Ministério é algo além do dom, é muito além da sua capacidade de fazer coisas. Ministério, você se torna um especialista no que faz. Deus, Ele quer mulheres virtuosas que o sirva e que trabalhe como uma especialista. E Ele quer trabalhar nas irmãs nesse sentido. Se as irmãs vão ter um ministério prevalecente na igreja, se as mulheres, as irmãs vão ter um ministério de impacto na sociedade, vai depender do modo como ela desenvolve o seu ministério no lar. O que nós vamos falar aqui, nossa primeira comunhão nossa é sobre o ministério no lar. A segunda parte vai ser sobre o ministério na sociedade. O irmão Lee vai falar isso na parte da tarde. E amanhã o ministério na igreja. Mas a base dos ministérios é aquilo que as irmãs conseguem desenvolver no seu lar. A base de qualquer ministério, a base do seu serviço na igreja e do seu serviço na sociedade, começa aonde? Em casa. Está vendo? É uma visão. É isso que nós precisamos ganhar. E o primeiro ponto, eu quero ler Lucas capítulo 15. Eu quero tomar emprestado essa parábola que está aqui no versículo 8 e usar essa parábola para falar sobre os ministérios que as irmãs têm e precisam desenvolver no seu lar. Capítulo 15, versículo 8, diz assim, de Lucas: ou qual é a mulher
que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Vamos ler esse versículo, todas as irmãs? Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? É claro que essa parábola refere-se à obra do Espírito Santo à procura do homem. Mas nós vamos utilizar esta parábola para mostrar uma mulher dentro de casa, resguardando 10 dracmas, e que não deve deixar que nenhuma delas se perca. Nós vamos falar sobre 10 pontos importantes dentro de um lar. E nós não podemos permitir que nenhuma dracma, que nenhuma moeda de valor, que nenhum dos seus ministérios no seu lar você venha a perder. E se porventura você tiver perdido algum tipo desses pontos que vamos trabalhar, então você precisa acender a candeia. Você precisa acender a luz para procurar. Você precisa varrer a casa e procurar diligentemente até encontrar. É óbvio que os pontos que vão ser trabalhados, nem todas as irmãs têm isso bem trabalhado no seu viver. Mas nós podemos acender a lâmpada, varrer a casa e procurar. Quem quer acender a lâmpada? Quem quer varrer a casa? E procurar até achar. Primeiro item é o ministério de conhecer a economia de Deus. Nós já trabalhamos isso. O seu ministério está relacionado com a economia de Deus. Com o fato de Deus, é Ele que trabalha, nós o servimos, estamos edificando a casa dEle. E a maneira dele fazer isso é ele se colocando dentro do homem, fazendo uma obra dentro dele. Perceba isso. Se você tem um ministério e quer desenvolver, saiba que a maneira como Deus faz isso é pela transformação. Se você vai falar com pessoas, vai apacentar pessoas, se você vai ganhar seu marido, se você vai ganhar seus filhos, é pela transformação. Não ponha as suas mãos aonde você não pode. E não faça aquilo que só Deus pode fazer. A economia de Deus é um conceito que diz, é o próprio Deus se dispensando para dentro do ser humano, para transformá-lo. Se as irmãs vão desenvolver o seu ministério, deve começar em ajudar as pessoas a receberem Deus para dentro delas. Até mesmo para que o seu ministério saia da condição de dom para a condição de um ministério profícuo, amplo, rico, você precisa de mais Deus. Segundo, o ministério de amar o Senhor Jesus. A base de tudo que você pode fazer na igreja tem como a motivação, como impulso, o seu amor a Jesus. Nós refletimos bastante como apresentar esse assunto para as irmãs. E ao invés de passar um monte de coisas, tarefas, uma agenda de atividade para as irmãs, imaginando que o principal do ministério é fazer, eu considerei diante do Senhor, para não errar, de apresentar uma agenda com atividades para que as irmãs façam e possam então cooperar e colocando tijolinhos na vida da igreja para edificar a casa de Deus, sem antes mencionar que as irmãs, o que mais precisa é de amar Jesus. Amar o Senhor. Há uma história que está em Lucas, a letra ficou maior. Eu estou com óculos. Eu estou com óculos.
Lucas capítulo 7, versículo 36, tem uma história, eu fiquei maravilhada com ela. Olha o que esse texto diz. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, o Senhor falou para Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Sabe o que o Senhor quer? Gerar um monte de irmãs que o ame. A base de qualquer ministério é o seu amor ao Senhor. É quando você olhar o Senhor, você vai até onde Ele está. E você começa então a se derramar diante dele. Não tem nada mais bonito do que ver irmãs chorando de amor pelo Senhor. Choram tanto pelo Senhor e se derramam tanto que produz lágrimas. E essas lágrimas servem para lavar os pés. O normal era lavar com água, mas ela chorou tanto que ela lava com lágrimas. Precisamos de irmãs mais choronas. Irmãs que chorem mais, não porque esteja doendo, não porque o marido está maltratando, mas de amor pelo Senhor. De chegar numa reunião e começar a se derramar para o Senhor, e o Senhor, puxa, ninguém trouxe água para lavar meus pés, mas ela está aqui lavando os meus pés com lágrimas. Esse é o ministério que nós devemos desenvolver na vida da igreja, o ministério de amar o Senhor Jesus. E depois, como não tem pano, use seus cabelos. Os cabelos envolvem honra, mas você pega seus cabelos e enxuga os pés do Senhor. Que coisa maravilhosa! Depois que ela lava, ela enxuga, e depois que enxuga, ela começa. E o Senhor, ela beijando. O que você quer fazer? Fazer ou beijar? O que você acha que o Senhor quer de você? Fazer mais ou ser mais beijado? Vocês não falaram com ousadia. O que você acha que o Senhor gostaria mais que vocês fizessem? Fizesse mais ou beijasse mais? Pois beije o Senhor. Beije os pés dele. Depois pega um óleo e unta os pés dele. O Senhor, você pensa que ele não notou? Ele falou assim: vês Simão, falou para o homem. E era Simão que era aquele que estava recepcionando. Simão, eu entrei, você não colocou água nos meus pés, não lavou, não enxugou, você não fez nada, nem me deu um ósculo no rosto. Mas olha o que ela está fazendo. O que o Senhor quer das irmãs é o seu coração. É a base do seu ministério no lar, e é a base do seu ministério na igreja, e a base do seu ministério na sociedade. Outro ministério que as irmãs precisam desenvolver é o ministério da palavra. Se as irmãs desejam ser úteis ao Senhor ao máximo, precisa entrar na palavra. Aqui diz, lá também está escrito: amar a palavra, tê-la como espelho. Quem gosta de espelho? Mulher gosta de espelho. Em casa tem um monte de mulheres. Elas ficavam reclamando: cadê espelho? Cadê espelho? Quero espelho. Um dia eu pensei, só tem um jeito de acabar com essa agonia.
eu coloquei um espelho na sala, do tamanho da parede. Sinceramente, do tamanho da parede. Quando elas passam, elas olham para o espelho. Não tem uma, passa, eu acho que estão satisfeitas agora. A palavra de Deus é um espelho, que você também precisa ir até ela para saber o que você está refletindo. O que você está passando? Quantas rugas? O que precisa ser remendado? O que precisa ser restaurado? Sua visão da economia de Deus? O seu grande amor pelo Senhor está realmente num ponto? O que você está vendo? Então a palavra de Deus nós devemos amar, devemos praticar, devemos tomar como espelho, devemos nos constituir e devemos também guardar os princípios. Vou fazer uma pergunta para as irmãs. Quais são os princípios que regem as irmãs no lar? Você sabe? Quais são os princípios que regem as irmãs na relação com seu marido, com seus filhos? Quais são os princípios que regem as irmãs no seu ministério na igreja? Quais são os princípios que regem as irmãs no seu ministério na sociedade? Está vendo? Se nós queremos desenvolver um ministério que seja rico e que possa cooperar com a edificação, a primeira coisa importante é que eu preciso conhecer tais princípios. Porque se eu não conhecer tais princípios, eu vou fazer uma segunda edição para a minha Bíblia. Eu vou servir à minha maneira. Bom, a minha maneira capítulo 200, versículo 283, diz isso. A Bíblia é sua. Não, tem que conhecer a palavra de Deus. Conhecer os princípios de Deus. E é Tiago capítulo 1, versículo 23, que fala sobre a palavra como espelho. Outro ministério que as irmãs precisam desenvolver no seu lar é o ministério de louvar e de dar graças a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe o que as irmãs precisam? Dar mais graças a Deus, agradecer mais, agradecer pelo marido que vocês têm, e agradecer até pelo marido que não tem. Tem irmãs que ainda não são casadas. Agradeça pelo tempo que você tem tão livre para desfrutar o Senhor. Agradeça pelos filhos que você tem. O irmão comentou que às vezes as mulheres reclamam. E quando estão passando roupa, ficam reclamando. Porque passar roupa de uma pessoa que te maltratou não é fácil. Passar roupa já não é fácil. Passar roupa de quem nos maltratou é mais difícil ainda. Mas dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque tem irmãs que queriam ter a roupa de um marido para passar. Por isso, dê graças a Deus pelo marido que você tem. Vamos falar, irmãs, graças a Deus. As irmãs que não têm marido, dê graças a Deus porque não tem. É todo mundo dando graças a Deus. Vamos falar graças a Deus bem alto. Porque eu tenho e porque eu não tenho. É bom dos dois lados. Bom porque você tem e bom porque você não tem, porque você pode servir mais o Senhor. E na hora certa o Senhor vai dar um marido para você. Um marido que você merece. Um marido que você precisa. Um marido do tamanho da sua busca. Um marido do tamanho da sua consagração. Um marido do tamanho do amor que você tem pelo Senhor Jesus. Só não pode se antecipar. Aguarde.
Ore pelos filhos. Ame os filhos. Ame o marido, na verdade. Agradeça por ele. Agradeça pelos filhos que você tem. Agradeça, agradeça. Não espere perder as coisas para valorizar. Eu falo isso do fundo do meu coração. Não espere você perder as coisas que você tem para valorizar. Não espere. Só quando nós perdemos, às vezes, as coisas que notamos que elas são importantes. Nós não precisamos passar por isso. Nós precisamos valorizar enquanto nós temos. Agradeça por tudo que você tem. Saia abençoando na sua casa, a sua geladeira. Tem dia que você abre, puxa, faz gosto de olhar. Tem dia que você abre, você diz, puxa, como é bonita essa geladeira. Mas tem dia que você abre, você fecha logo. Meu Deus, eu vi um fantasma. Mas agradeça a Deus pela geladeira que você tem. Agradeça a Deus pelo ônibus que você pode andar, pelo carro que você pode andar. Agradeça a Deus por todas as coisas. Esse é um ministério. O ministério de agradecer, de louvar o Senhor em todas as coisas, por todas as coisas. Porque isso agrada a Deus. Como é que nós podemos desenvolver um ministério se uma das nossas carências é exatamente essa de reclamar demais? Eu estou aqui para ajudar essas irmãs. Lição 1: reclamação na medida certa. Não pode ser assim. Seu ministério de ser boas donas de casa. Eu não vi nenhum amém. Isso me entristeceu. Todo mundo gostou quando falou do marido, tá? Dá graças a Deus, ser dona de casa. Baixou a cabeça, começou a folhear a Bíblia, como se não fosse com você. Oi, irmãs. Não façam isso, pelo amor de Deus. Desenvolver seu ministério do lar, seu ministério de ser boas donas de casa. Melhorou bastante. Vou ler algumas coisas aqui. Provérbios capítulo 31. Lá, esse texto pequeno vocês podem acompanhar. Está escrito assim: o esposo da mulher virtuosa confia nela. O que significa que ela é sexualmente fiel a ele. Sexualmente fiel a ele. Ela cumpre os deveres de casa. Ela demonstra ter um nobre caráter. Tem capacidade de gerenciar e não é gastadora. Não dilapida os seus bens. A mulher do capítulo 31 de Provérbios, que tem muita gente que não gosta nem de ler. Como é que vocês, se vocês desejam ser mulheres virtuosas, mulheres que edificam, precisam saber que o ministério que vocês devem desenvolver tem 3 partes. O ministério na igreja, o ministério na sociedade e o ministério no lar. E é o ministério no lar que você desenvolve, que é a base desses 2 ministérios. E aqui diz no versículo 10, a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela faz o bem e não o mal. Porque tem mulher malvada.
É porque tem mulher malvada. É por isso que ele colocou, ele não faz mal, tem mulher malvada. Tem mulher malvada. Não seja malvada, seja boa. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Irmãs, o mundo mudou. Antigamente, as mulheres elas tinham um papel mais claro, que é o mesmo que a Bíblia estabelece de ela cuidar do lar dela. E ela não tinha conflito. Nem homem, nem mulher tinham conflitos, porque ela desempenhava a sua função conforme a palavra de Deus estabelece. Ela auxiliava apenas o marido. Mas hoje, por causa das mudanças econômicas, as pressões que nós temos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram chamadas a corresponder mais, não somente cuidando da casa, mas até mesmo trazendo rendimentos para casa. Isso trouxe impacto para as famílias, trouxe impacto para a mente das irmãs, para a emoção das irmãs. Enquanto estava em casa, de maneira dócil, cuidando da casa, cuidando do marido, dos filhos, e não se sentia mal com isso, aguardando o marido que estava vindo do trabalho, e era uma festa quando chegava. Agora, quando o marido chega, cadê a mulher? Isso traz impacto. Você procurar uma mulher dentro de casa, não achar a coisa mais feia que tem. Você chega dentro da casa, cadê a mulher? Está trabalhando. Onde estão os filhos? Estão por aí. É exatamente essa mudança que aconteceu que trouxe ranhuras e dificuldades. Porque o marido ele chegava cansado, estressado, esperando o ombro da sua mulher. O ombro da sua mulher. Mas hoje a mulher chega, o homem chega e não tem mais ombro. Ela que chega e diz, cadê o ombro do meu marido? E como os dois estão passando por confusão, por estresse, nós temos aí um cenário para os muitos litígios que encontramos dentro de casa. Dos maridos não serem aquilo que as mulheres esperam, e as mulheres também não serem aquilo que os maridos esperam, e os filhos perderem por não ter os seus pais junto deles. Então essa questão de trabalhar, por causa da pressão econômica, muitas precisam. Mas nós temos que avaliar essa situação. O fato de você ser alguém chamada para o campo também, para trabalhar, não pode ser uma justificativa para deixar o lar. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui diz que no versículo 15, é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa antes de sair. E a tarefa às suas servas. Aqui essa mulher ela tinha condições de contratar alguém para os seus afazeres domésticos. Importante. Se você está muito atarefado, se você tem condições, põe alguém para ajudar, para cuidar das coisas. Então, essas mudanças todas, nós não pedimos que acontecesse isso, estão aí, mas tanto o marido quanto mulheres precisam administrar essa situação, de como cada um vai cuidar um do outro, de como ambos vão cuidar dos filhos e de como cada um vai dar a parte que lhe cabe dentro de casa. Se não houver esse tipo de comunhão para saber como administrar os tempos modernos, para administrar a situação que chegou de forma pressionante, tirando a mulher de casa, colocando estresse absurdo sobre ela, porque tem que trabalhar e cuidar da casa, dos filhos, do marido e de um bocado de coisa. Tem que administrar isso. Nós temos que conversar a respeito disso. Trabalhar para trazer alguma coisa para casa, ok. Às vezes a pressão econômica faz isso. Mas sair a caça de hora extra, mais trabalho, mais estudo, mais isso, quando muitas vezes não há mais necessidade, você pode estar colocando em risco a sua saúde, o seu marido, os seus filhos e a sua casa.
que pode implicar em ao perder qualquer um desses, nada valeu a pena. Por isso, administrar. Se tem mulheres que não têm essa necessidade, eu falava com uma pessoa que, poxa, eu queria que minha mulher, ele ganha bem, muito bem. Eu queria que minha mulher, rapaz, para com isso. E a mulher, não, eu gosto de ficar em casa, fazer feijão com arroz para meu marido. Eu quero ficar em casa para fazer o dever de casa com meus filhos. Eu quero ficar em casa. Senão, porque eu gostaria, sabe, que ela trabalhasse comigo. Rapaz, a mulher, você não tem necessidade disso. Preserve o seu lar. Guarde o seu lar. Não há necessidade disso. Deixa isso para quem não tem condições, que precisa os dois somarem força para poder custear as despesas da casa. E outra coisa, muitas vezes nós falamos de eu trabalho porque eu tenho necessidade, mas se o seu custo for muito alto, o custo da casa for muito alto, você vai ter que trabalhar muito também. Então, eu estou colocando esses pontos todos para avaliação, para que as irmãs, os maridos possam ver isso juntos, tá? Ministério do lar é respeitar o seu marido, orar por ele. Eu fiquei sabendo que tinha umas placas que iam levantar para mim, já levantou, não estou enxergando nada. Tem umas placas aí para mim, eu não estou enxergando nada. Quem quer ouvir um segredo? Marido não precisa de mais amor do que precisa de respeito. Grava essa, anota aí. Marido não precisa de mais amor seu do que de respeito. Quando nós ouvimos irmãs falando da condição dos seus maridos, eles falam. Quando ouvimos as irmãs falando do seu marido, elas falam: ele não me ama. Quando ouvimos os maridos falando das suas esposas, eles não falam assim. Grava isso, olha aí, esse aqui é... Eu deveria ficar com o almoço de cada um de vocês. Ele não fala isso, ela não me ama, ela não me respeita. Porque respeito, Deus criou o homem e mulher com essas duas necessidades, dela de ser amada e do marido de ser respeitado. O marido, ele gosta de ter a sensação de que, mesmo nesses tempos modernos, ele é alguém que provê a casa, que protege a casa. Mas quando a mulher sai para o campo e ela chega colocando tudo em cima da mesa, e quem põe comida nessa casa sou eu, ele fica... É diferente de uma mulher que, quando chegou em casa antes do marido, percebendo que a luz tinha sido cortada, ela rapidamente fez um jantar à luz de velas. E quando o marido chegou e tocou no interruptor, não tinha energia. Ela fez aquilo para que ele não se sentisse mal na condição de ele ser o provedor da sua casa. Ela foi sábia. Porque se as mulheres vão para o campo e começam a trabalhar aí, se tornam os provedores também da casa e ignoram o marido, você vai tirando a autoridade, você vai tirando o respeito, você vai anulando aquela pessoa. E como você se torna muito dinâmica e começa a fazer muitas coisas, e você acha que ele não consegue fazer, ele fica recuado, não porque ele não queira fazer, mas porque você faz muito. Você não se sente bem mais tarde porque vai se cansar, e ele não se sente bem lá onde ele está porque as suas funções básicas estão sendo todas substituídas por essa mulher. Por isso, administremos tudo isso. Perceba o seu papel e a sua função de desenvolver esse importante ministério de respeitar o seu marido, de orar por ele. Ser
seu ministério é ser mãe. Diz amém. É ser mãe, é educar os filhos. Vocês viram aqueles 3 pontos que nós colocamos lá no início: a economia de Deus, homem e mulher, e o mundo e os departamentos, e a filosofia que está sendo apresentada? Isso está indo tudo na cabeça do seu filho. Você precisa educar seus filhos, se assentar com eles, porque eles voltam da escola cheio desses conceitos. Você precisa esvaziar essa lixeira, conversando, educando, preparando as mulheres para serem boas donas de casa, e não chamar ela no canto e diz assim: olha aqui, ó, vou dar um negócio para você aqui, um conselho, tá? Esqueça esse negócio de marido, esqueça esse negócio de respeitar, esqueça esse negócio de ser submissa, nada disso. Terrível, né? Você tem que trabalhar para ser independente. Você não precisa de ninguém, não pode depender de ninguém. Já vi muitas mulheres sofrerem porque resolveram depender do seu marido. Depois, e ela: sim, mamãe, sim, mamãe. Não. O seu ministério no lar está em ajudar suas filhas a serem também boas donas de casa. E mostrar que por causa de necessidades econômicas, talvez ela precise trabalhar, mas que ela nunca pode esquecer da sua função mais básica, que é cuidar do seu lar. Porque o seu ministério na igreja e seu ministério na sociedade serão anulados se seu ministério no lar não for devidamente desenvolvido. Várias irmãs que têm tanto amor pelo Senhor, que têm tanto encargo, tiveram seus ministérios na igreja e na sociedade prejudicados porque esqueceram, renunciaram o seu ministério mais básico, que é o ministério do lar. A base dos ministérios é o ministério no lar. Então, você tem que criar filhos, filhas, que aprendam a serem boas donas de casa e a respeitarem seus maridos. Seu ministério deve ser desenvolvido também em ajudar as solteiras. Na igreja, na sua casa, tem solteiras, ajude-as. Ore com elas, com suas filhas. Comece a preparar, a se preocupar com quem a sua filha está namorando. Saber se está certo isso, para que ela não possa ser prejudicada nessa sua caminhada até encontrar o seu marido. Então as mães precisam educar as filhas e precisam ajudar a sua filha que está em casa, solteira, orando, tirando a ansiedade, conversando com elas que há o tempo certo de Deus, de que elas não precisam se antecipar, não precisam se aborrecer, não precisam se desesperar da própria vida. Elas simplesmente educam e as filhas pouco a pouco vão aprender essa lição da sua mãe. Seu ministério de instruir as recém-casadas a serem boas donas de casa e amar o marido e seus filhos, eu já comentei. Então esses são os ministérios do lar, que as irmãs precisam desenvolver. Se porventura, voltemos àquela parábola da mulher que perdeu uma dracma. Se você perdeu um desses ministérios, busque o Senhor e peça que Ele derrame a luz sobre a sua vida. Diga: Senhor, me ilumina. Qual desses ministérios eu não estou atentando? Qual dessas dracmas, desse ministério valioso que eu não estou atentando? Qual desses ministérios já eu perdi? Senhor, eu quero recuperar meu ministério. Vamos citá-los? Vamos citar bem alto o ministério de... Bem alto, 2.
3, 4, 5, 6, 'Esqueci esse. Até onde o seu marido vai no desenvolvimento do seu ministério da igreja depende do tamanho da corda que você tem no pé dele. Tem mulher que amarra uma cordinha tão curtinha, o cara dá um passo, vai aonde? Não, eu vou ali pregar evangelho, mas é aqui mesmo no bairro ou é fora da cidade? Que tamanho é a corda que se coloca no calcanhar do seu marido? Você precisa empurrar seu marido para servir o Senhor. Quanto mais o seu marido servir o Senhor e amar o Senhor, mais guardada você está. E mais guardada está a sua casa. O que eu teria feito no desenvolvimento do meu ministério se minha esposa não tivesse dado tanta liberdade para mim? Eu não teria feito nada. Então as irmãs precisam apoiar o seu marido no serviço ao Senhor. Tem que perguntar para ele: quando é que é reunião de serviço? Você não, pode desligar essa televisão e vá para a reunião de serviço. É isso que a mulher tem que fazer. E aproveitar bem um tempo quando ele estiver dentro de casa. Mas o tempo que é do Senhor, é do Senhor. Então empurre seu marido para servir ao Senhor, para apacentar, para estar envolvido com as coisas de Deus. Pergunta para ele: engraçado, já tem uma semana que eu não vi você lendo a Bíblia. Se preocupe com a vida espiritual dele. Ore por ele. Então, as irmãs, esse é o seu ministério no lar, o ministério de apoiar o seu marido em todas as instâncias da vida da igreja, em todos os serviços. Aquilo que você quer que seu marido seja, vai ser na medida que ele começar a servir mais o Senhor e amar mais o Senhor. Porque toda vez que ele vai para a reunião de serviço, ele ora. Aí quando ele volta manso. Foi um leão e voltou um homem manso. Por quê? Porque o Senhor tocou na vida dele. Mas se você tenta agarrar, prender, não, ele é meu, olha, você não sabe quanto que eu orei por você, o quanto. Apacentar irmãs de jeito nenhum. Gente, não, isso é um perigo, de jeito nenhum. Não, eu vou ali na casa para apacentar. É irmã? Então apacente homem. Apoie o seu marido nos serviços da igreja. É claro que vai ter critérios no apacentamento. Ele vai acompanhado ou de você mesmo, ou de um irmão. Ele não vai se aventurar em fazer essas coisas perigosas mesmo, em apacentar uma irmã sozinho. Mas você precisa empurrar seu marido. Aumenta o tamanho dessa corda. Deixa ele servir. Seu ministério de ajudar as filhas solteiras. Seu ministério de instruir. Ministério de instrução. Lembra, eu falei, você conhece a Bíblia, quais são os princípios? Para você instruir seus filhos, você precisa conhecer a palavra. Esse é o ministério de instrução. É o ministério em que você ajuda, apoia, em que você diz como é que é o funcionamento, como que Deus pensa. Seu ministério de mãe. Ok. Alex, como é que está o tempo aí? Essas placas são generosas. 15 minutos? Puxa, eu fiquei feliz.
Eu vou terminar mais cedo. Vou só tocar nesses 2 pontos de maneira rápida. Eu vou terminar. Aqui, seu ministério de instruir as recém-casadas a serem boas donas de casa, a amarem o marido e a seus filhos. Maravilhoso isso aqui. Hã? Ah, é? Ah. Acha um para mim aí. Olha aqui, ó. As mulheres têm suas tribulações. Não é seus infernos, não, é seus invernos. Porque tem irmãs que minha vida é tão perturbada que é seus infernos. Não, seus invernos. Não é fácil para vocês. Porque vocês foram tomadas, muitas de vocês foram tomadas por esse mundo no sentido de ter que também trabalhar. Já tem a casa, já tem tantas coisas, isso traz muita pressão, muito sofrimento. Nós passamos por muitos sofrimentos. Mesmo que tivéssemos só dentro de casa, nós já estaríamos passando por muitos sofrimentos. Com filhos, com marido, perda de pessoas, entes queridos, que nós amamos, são os nossos sofrimentos, são os sofrimentos de vocês. Estresse absurdo na emoção, trazendo impacto emocional, tirando de vocês até o foco do reino. Perda de filhos, são muitas coisas, até separação. São coisas que dói, que machuca. Então, o estudo na igreja acontece também. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos também de um pouco de primavera. Nós precisamos de um pouco de comunhão com o Senhor para Ele lavar a nossa alma, curar as nossas feridas. Todos nós aqui precisamos de uma cura. Todas as irmãs que estão aqui têm algo que perturba, que o Senhor pode estancar. Ele pode pôr a mão dele, santa. Ele pode curar, Ele pode mexer, Ele pode mudar. Deus, Ele está assistindo as irmãs e não tem ninguém que esteja desprovida do seu olhar. Ele ama as irmãs, porque Ele quer que as irmãs desenvolvam o seu ministério na igreja, na sociedade e sobretudo no seu lar. E é exatamente nesse ministério do lar em que você vai ter mais intimidade com o Senhor. O ministério na igreja, o ministério na sociedade, eles não são tão íntimos quanto na relação com Deus, quanto aquele que você desenvolve na sua própria casa, onde enquanto se lava um prato, você invoca o nome do Senhor. Algum tipo de medo que você tem, alguma dificuldade que está passando com o marido, algum filho adolescente que você não consegue nem saber onde ele está. Você pensa que o Senhor está desapercebido para essas coisas? Ele não está desapercebido, Ele está atento, porque Ele sabe que para você servir bem, você precisa estar bem. Ele sabe que você precisa estar sarado para você servir adequadamente a Ele. Então, mesmo em meio à multidão de atividades que você tem, como aquela mulher hemorrágica, que tinha toda a multidão, ela não podia nem tocar o Senhor como ela queria. Ela queria abraçar e se assentar com o Senhor e conversar com Ele. Em meio a tantas coisas, ela foi lá e tocou na orla do Senhor, e o Senhor então liberou vida para ela. E ela teve a sua hemorragia estancada. O Senhor quer fazer isso com todas as irmãs. Não é fácil estar no mundo, não é fácil estar dentro de casa, cuidando de tantas coisas, tanta pressão. O Senhor, Ele quer aliviar vocês,
sarando, curando, dando graça para vocês suportarem todas as demandas do dia a dia, as demandas da casa, as demandas do trabalho, dos filhos. É muita coisa. Então, nós precisamos desenvolver uma comunhão com o Senhor diária para que a vida dele possa nos tocar. E se a vida de Deus tocar em você, você vai ser salva, você vai ser sarada, você vai ser curada. Aí, o seu serviço pode ser apresentado para a igreja e na sociedade de maneira melhor, porque você tocou no Senhor. Então, esse ministério maravilhoso, que é o ministério que as irmãs podem e devem desenvolver no lar, é um ministério importantíssimo. É a base dos ministérios, é a base do ministério na igreja e é a base do ministério na sociedade. Aí, a casa de Deus vai ser edificada. Louvado seja o Senhor. O Senhor está procurando mulheres virtuosas. Quem pode dizer assim: Senhor, eu quero ser uma. Trabalha mais em mim. Eu quero ser uma mulher que edifica. Invista, irmã, no seu lar. Não destrua. Não destrua. Não destrua com palavras. Seja uma mulher que fale palavras positivas, palavras de encorajamento, palavras que motivam o marido, que motivam os filhos. A retribuição vai vir, ou do seu marido, ou dos seus filhos, mas é certa que vai vir do Senhor. Ele vai perceber: eis uma mulher virtuosa, eu a encontrei. O que o Senhor quer é, no final, dizer: eu encontrei a mulher virtuosa. No final dessas palavras que começamos com essa aqui e que vão seguir tanto com as duas seguintes e também com as oficinas, vocês sejam mais encorajadas a serem trabalhadas pelo Senhor para ser tais mulheres virtuosas, e as mulheres virtuosas edificam a casa de Deus. Louvado seja o Senhor! Vamos ficar de pé e vamos orar.